Queridas e queridos, a paz do Senhor. Vamos falar hoje sobre a tempestade nas nossas vidas. Quando Deus dirige uma situação, não tem como dar errado, não tem como. Vamos ler o livro de Atos. É um livro pequeno, ele tem 28 capítulos só. E foi nessa época que os apóstolos começaram a pregar o Evangelho. Então, era um aparecimento da igreja cristã. Era no ano de 28 a 30, assim, quando Jesus foi ressuscitado. Então, é muito interessante a história de Paulo, porque ele é enviado para Roma para pregar o Evangelho. E como ele estava preso, e o oficial reuniu todos os presos, colocaram num navio e eles foram sendo levados para uma ilha, onde iam ficar todos os presos. Só que Deus já tinha um propósito na vida dele, porque ele teria que chegar até Roma para levar a palavra de Deus. E eles embarcaram nesse navio. O navio estava lotado de carga, estava pesado. E eles estavam no meio, já começando o inverno, estava muito frio, eu imagino uma tempestade. E o comandante do barco, do navio, já estava preocupado, muito preocupado. Mas ele tinha que continuar a viagem. E ele parava em vários portos, em várias ilhas, e chovia demais, e começou a ficar noite, e ele já não enxergava nem as estrelas, e o barco balançava, e os marinheiros resolveram fugir dali, desesperados, começaram a jogar tudo que tinha no navio para fora. E eles estavam preocupados, porque não chegou assim nenhuma notícia do comandante para parar o navio, para poder eles, né, se ajeitarem e poder ficarem calmos. E era uma situação muito desesperadora. Passavam por várias ilhas e eram ventos enormes que balançavam o barco e eles não conseguiam chegar nem próximo de nenhum porto para acalmar, deixar passar a tempestade. E no caso ali já estava perto do inverno, então estava se tornando muito perigoso. Então aí Paulo, né, orava a Deus e Deus já estava acalmando Paulo, que tudo ia dar certo. Ninguém ia morrer, todos iriam chegar vivos em Roma. Mas a viagem estava muito perigosa. Os prejuízos eram enormes porque eles jogavam tudo para fora, todas as cargas, entende? Para não haver perdas de vidas, né? Mas o oficial romano, ele não tinha muita confiança em Paulo. Ele confiava no capitão, que era o dono do navio. E Paulo ficava preocupado, porque ele era um preso e não podia falar muito, mas ele tinha certeza que Deus estava no controle, que nada iria acontecer.
E a tempestade no mar soprava do sul, era um vento muito forte, e eles desesperados, com medo, sem comer, sem dormir, o barco enchendo, né, d'água e ele jogando para fora. Enfim, era uma situação desesperadora. Eu imagino como Paulo estava no meio daquelas pessoas que não conheciam o nosso Deus, tranquilo e dizendo: não vai acontecer nada, vocês ficam calmos. Aí a situação continuou. E eles tentavam, viam um local, uma ilha, para acampar o barco, só que não tinha, era tudo escuro, chovia muito. E ficaram assim vários dias sem comer nada, sem ver o sol nem as estrelas. E o vento continuava soprando forte. Enfim, foi uma situação de guerra, era uma guerra espiritual ali. Então Paulo ficou de pé próximo deles depois de mais de 15 dias de viagem, e ele disse: eu peço a vocês que tenham coragem, ninguém vai morrer, vamos perder somente o navio. Eu estou dizendo isso porque a noite passada o anjo de Deus, a quem eu pertenço e sirvo, apareceu para mim e disse: Paulo, não tenha medo, você precisa ir na presença do imperador. E Deus, na sua bondade, já lhe deu a vida de todos que estão viajando com você, comigo. Por isso, homens, tenham coragem. Eu confio em Deus, estou certo do que vou fazer. Vai dar certo. Tenham coragem. Não fiquem assustados. Em breve nós vamos parar esse barco. Tudo vai correr bem. Mas eles ficavam com muito medo, pensando que fosse bater nas rochas. E, enfim, a situação era terrível, terrível. Então, Paulo disse ao oficial romano e aos soldados, né, para todos eles, para todos ficarem no navio. Ninguém pode fugir, ninguém pode abandonar, ninguém pode matar ninguém, porque todos vão sair vivos daqui. O meu Deus está falando isso. Porque os soldados, eles queriam fugir, jogavam, né, cortaram as cordas e amarraram no bote, largaram no mar, eles queriam abandonar todo mundo. Então o Paulo pediu a todos, né, que comesse até alguma coisa para poder ter força, né, porque já tinha se passado mais de 14 dias, 15. Eles não sabem nem precisar quanto tempo eles ficaram naquele lugar, porque não sabiam se era noite, se era dia. Bem, aí Paulo, né, pegou um pão e disse: vocês têm que comer alguma coisa, se alimentar, porque nós precisamos seguir viagem, gente. Então ele partiu o pão, deu graças a Deus, diante de todos que estavam ali, e deu a todos que começaram a comer. Então eles ficaram com mais coragem e ali fortes, sentiram a presença de Deus também, né? Porque quando você tem uma pessoa fiel, uma pessoa que tem a presença de Deus, um profeta próximo de você, você sente o fogo, você sente o farol, você sente a luz. Não dá para explicar. Bem, aí quando amanheceu, os marinheiros, né, acordaram, já estavam alimentados, conheceram a terra e viram
e já estava próximo de uma praia. Então, eles resolveram, né, saírem e descer do navio. E foi assim essa história, porque Paulo era um homem de oração. Paulo era um homem que meditava na palavra de Deus. Gente, Deus age de várias maneiras, de diferentes maneiras. A sua promessa é que na hora da necessidade somos supridos por eles. Temos visões em que a glória de Deus seja mostrada, a situação, o momento, a palavra chega para nós. Deus manda anjos nos oferecer visões, com a certeza do que vai acontecer. Mas Ele pode agir de outras maneiras também. Para conhecer a sua vontade, temos que ler, meditar, estudar a Bíblia, para sermos supridos das nossas necessidades. E Deus envia pessoas que são tocadas pelo seu amor, por nossas dificuldades, e coloca a serviço dele para nos socorrer. Eu entrego essa palavra para vocês. E a tempestade passa, porque nós temos um Deus. Amém.